Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo cara da F25. E pessoal, estamos aqui então no fim de semana de Abu Dhabi novamente. Hoje mais cedo às 15 horas vocês conferiram o GP de Abu Dhabi da Fórmula 2 para fazer o desfecho, né, da temporada de Fórmula 2 2025. Matheus foi campeão mundial, conseguiu se consagrar campeão mundial da Fórmula 2 com recorde de pontos, com recorde de vantagem. E agora estamos aqui então na Fórmula 1 para o nosso primeiro fim de semana oficial completo num carro de Fórmula 1. Só para a gente ir testando, né? Bom, beleza, aqui o Jean tá nos dando algumas instruções e pessoal, sem previsão de chuva, aqui nós estamos já no treino livre. Vou fazer sim um treino livre, a gente precisa acumular pontos, só temos 3 pontinhos de recurso, quero mais pontos, quero desenvolver o carro o máximo possível para já surpreender a Red Bull desde o início, que é o que a gente precisa, certo? Então vamos embora, vamos começar aqui com estratégia de corrida, já voltamos. E bom, senhoras e senhores, já estamos vendo aí o primeiro contato de Matheus Brasil com carro de Fórmula 1, é muita emoção que a gente sente nesse exato momento. Ok, colega, vamos com calma. Mantenha um ritmo estável. É isso que vai definir nossa estratégia de corrida. Certo, engenheiro dando mais algumas instruções importantes. Essa é a nova câmera on-board da série Carreira. E aqui a ideia é pegar o jeito, pegar o tranco, com muita paciência. Só pegando o jeito da pista, sem muita velocidade bruta. Mas para os engenheiros calcularem a melhor estratégia de corrida. E aqui a gente já está dando início à primeira volta de Matheus Brasil. Vamos ver como vai ser essa volta, primeira volta de contato também. O dia tá bem bonito, o sol tá bem forte aqui em Abu Dhabi. Vamos embora, primeira volta. Matheus tá na última posição. Bateu o recorde de velocidade Matheus Brasil, 328,67 km por hora, hein? Uma velocidade muito alta. Matheus realmente muito rápido. Segura! Matheus Brasil roda! Matheus Brasil roda! Complica ali Matheus Brasil na entrada do grande hotel. Sai mal Matheus Brasil, deu uma rodada ali que matou a terceira volta do teste. Matheus vem para encerrar a volta, que foi bem péssima graças a essa rodada. Uma rodada decisiva ali, Matheus Brasil perde essa volta. Mas esperamos que a quarta seja melhor. Vamos ver. Beleza, pessoal. Nós concluímos aqui depois de algum tempo os testes para estratégia de corrida. O resultado foi ideal. Vamos então voltar para os boxes para conferir quais foram os resultados, o que a equipe conseguiu concluir. Bom, pessoal, concluímos tudo, absolutamente tudo de estratégia de corrida. Todo o desenvolvimento tá aí. Inclusive recompensas de recurso, isso é ótimo. E agora nós vamos então para aclimatação à pista, que é mais um ponto muito importante do nosso desenvolvimento durante o fim de semana. Vamos embora então para o nosso teste de aclimatação. Geralmente costuma ser bem intenso, bem difícil, então é importante a concentração total durante a conclusão do teste. Bom, pessoal, mais um programa concluído com sucesso, dessa vez a aclimatação de pista. Vamos então para os boxes conferir que a Red Bull já fechou. Pessoal, aclimatação de pista e estratégia de corrida perfeitos, prontinhos. Agora só falta um ritmo de classificação. Bora então testar como é que tá o nosso ritmo e velocidade bruta.
Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos. Perfeito, pessoal. Fizemos a volta mais rápida, 1:26.9, volta mais rápida da prova. E bom, pessoal, além de conseguirmos a primeira posição, conseguimos o teste, lógico, com muito sucesso. Vamos então para os boxes conferir os dados. E bom, pessoal, nós conseguimos aí 4/5 de ritmo de classificação. Infelizmente não conseguimos todos, né? Mas, bom, o treino livre 2 e 3 tá aí para isso. Nós vamos fazer o treino rápido nessas duas sessões. E, bom, pelo menos só foi um, né? Infelizmente, fica até 2 metros de uma linha de corrida. É muito difícil, né? A gente não tem uma base. A gente teria que ativar aquela assistência de linha de corrida que eu não tenho ativado. Então, tudo bem, pelo menos é só um, né? Então, tá tranquilo, tá ótimo. Tem alguns pneus aí selecionados pro treino que já estão usados. Bora então, porque a gente faz 1.4 para cima de Lando Noia, que é o segundo colocado. Tá bom demais. Então vamos embora então, pessoal. E já vamos fechar aqui. Vamos então para a próxima sessão. E bom, pessoal, nosso total de recursos que acumulamos até agora nos treinos livres foi de 300. Então conseguimos aí um total de 303 pontos de recurso. Vamos ver se vai dar para desenvolver alguma coisa, né? Recebam as boas-vindas a Abu Dhabi. Hoje é sábado de classificação, o dia mais rápido da semana. Bom, pessoal, já estamos aqui no Qualify e tenho ótimas notícias para vocês. Isso aqui é um prenúncio do que vai ser a série daqui para frente. Na Fórmula 1 nós teremos Q1, Q2 e Q3 completos, né? Assim como outros youtubers lá na gringa fazem, como o Tom97, o Arava, aqui nós também traremos o Q1 e Q2, Q3 para dar uma imersão a mais para vocês. Agora estamos no Q1, um tempo restante aí de 17 minutos e bora para a pista porque eu não quero perder tempo. Mecânicos, afastem-se. Estamos prontos para sair. Olha aí, Matheus Brasil já saindo dos boxes. O carioca de 17 anos vem com muita pressão nas costas. Vem com a pressão de carregar uma equipe que vem com crises, com problemas. E com grandes instabilidades, seja financeira, seja interna, externa. A Red Bull é uma equipe ainda muito instável, apesar de ser uma das maiores do grid. E o piloto de 17 anos está com uma pressão gigantesca de estar nessa equipe e também de tentar mostrar serviço nela no lugar do tetracampeão mundial Max Verstappen. Matheus Brasil na sua tela, senhoras e senhores. Já vai abrir sua volta, está fazendo sua volta de aquecimento. Estamos apenas no Q1. Se você não quiser perder nada, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque tem muito pela frente. E já no qual a gente precisa já de muita estratégia, muita inteligência. Matheus já chegou no topo do automobilismo, já tá lá. Só falta ter um contrato assinado com uma das 10 equipes do grid. Muita gente especula que seja a própria Red Bull, no lugar do Yuki Tsunoda, que não vem tendo resultados tão bons assim. Outros especulam que seja no lugar de Liam Lawson. Na verdade, a maioria diz que Matheus vai ter uma vaga na Vicarb. Poucos dizem que Matheus vai chegar na Red Bull já na sua estreia na Fórmula 1, já com chance de ser campeão no seu ano de estreia, assim como Lewis Hamilton teve essa chance lá em 2007, só que não conseguiu por erros de principiante. É muito dificilmente ter um piloto tão jovem, né, que já na estreia consegue o seu campeonato mundial. Matheus Brasil começa, tá na sua volta. Vamos ver a primeira volta dele no quali. A temperatura é diferente, estamos aqui de noite, tudo é diferente, tudo tá mudado. A pressão aqui é muito maior também. Então, apesar de ser tudo diferente, vamos ver o que vai acontecer. Matheus está aí na 20ª colocação. Vamos ver qual posição ele se define ali no grid.
Tem combustível para apenas uma volta. E bom, pessoal, depois do nosso Q1 extremamente movimentado, o Matheus Brasil faz a melhor volta com 1:25.9, 6 décimos em relação a Alexander Albon, que por incrível que pareça foi o segundo colocado, né? O Williams muito bem com o Carlos Sainz aí também na sexta colocação, e o Tsunoda até que não classificou tão mal assim pro Q1, também passa. E os que ficam, né, os que acabam sendo eliminados são Lance Stroll, Oliver Berman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto e Zach Hadjar. Infelizmente, esses são os eliminados. Vamos embora então pro nosso Q2. Bom, pessoal, já estamos aqui no Q2. Clima tá ameno, né? Parece que a temperatura diminuiu, se eu não me engano. Agora nós temos menos tempo, já é 15 minutos pra gente fazer a nossa volta. Temos o mesmo pneu da sessão passada, que é o pneu macio, desgastado. A gente tem uma nova gama de pneu macio. E, enfim, eu tô pensando em usar pneu médio novo. Mas vamos então de pneu macio. Acho que é só um pensamento intrusivo mesmo, que não vai servir para muita coisa. Vamos embora então, que eu tô ansioso para esse Q2. Matheus Brasil já vai indo para a pista junto com o Hülkenberg. Bom, pessoal, depois de um Q2 muito intenso, o Matheus fez uma volta maluca e conseguiu aí 1:25.9. Um tempo já um pouco melhor, muito próximo do tempo do Q1 ainda, mas já foi um tempo melhor, só usou uma volta, fez apenas uma volta extremamente doida e colocou 2 décimos para cima de Oscar Piastri, que dessa vez é o segundo melhor piloto, o segundo piloto mais rápido, e o Tsunoda, que deu uma melhorada, agora foi para terceiro. Os eliminados são Jack Durham, Alexander Albon, que foi o segundo colocado no Q2, Andrea Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg e Liam Lawson. Bom, pessoal, já estamos aqui no início do Q3, o tempo tá muito bom, já tá um pouquinho mais frio, e agora nós temos apenas 11 minutos para fazer a melhor volta. Vambora que a gente tem mais 2 gamas de pneu macio e uma gama de pneu médio para usar. Vambora! Ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada de amanhã.
Bom, pessoal, esse foi o nosso resultado do Q3. É a melhor volta aí de Matheus Brasil, que fez 1:24.8 pra cima de Oscar Piastri, com 1:26.4. Impressionante! Yuki Tsunoda fica apenas na 10ª posição. Yuki, que tava com um ritmo muito positivo no Q1, Q2, decaiu muito no Q3. A gente não sabe se foi mau uso do gerenciamento de pneus, se foi ritmo. A gente não tem certeza do que foi ao certo, mas de qualquer forma é o sanduíche da Red Bull para cima da zona de pontos. Yuki Tsunoda na extrema ponta da zona de pontos, na 10ª Matheus na outra extremidade, na primeira posição. Em terceiro fica Lewis Hamilton, em quarto Esteban Ocon, em quinto Charles Leclerc, em sexto Lando Norris, em sétimo Fernando Alonso, em oitavo Carlos Sainz, em nono George Russell. Chegou a hora da corrida final no Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Em 2010, 4 pilotos disputaram o título nessa corrida, incluindo Sebastian Vettel, que se tornou o mais jovem campeão mundial até então. Será que há mais surpresas nos esperando hoje? É hora de descobrir no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Temos 16 curvas aqui no circuito de Yas Marina, com 7 curvas para a direita e 9 para a esquerda, num trajeto de 5,3 quilômetros. 2 retas longas possibilitam ultrapassagem até as chicanes e a média de velocidade esperada é de 198 quilômetros por hora. Vamos ver a ordem do grid para a grande corrida de hoje. Castro se alinha na pole e o Oscar Piastri fecha a linha da frente. Analisando o resto do grid, nós temos Hamilton, Ocon, Charles Leclerc e Norris. O Fernando Alonso, Sainz, Russell e Yuki Tsunoda. Doohan, Albon, Andrea Kimi Antonelli e Hülkenberg. Lawson, Stroll, Ollie Behrman e Pierre Gasly. Bortoleto e Isaac Hadjar fecha o grid. E agora é hora de seguir para a pista. E hoje aqui comigo na cabine dos comentaristas está o homem, o mito, a lenda. Anthony Davidson. Vamos analisar a temporada da equipe. Acho que a disparidade entre colegas está mais do que evidente. Não mesmo, David. E eu acho que os maus resultados já começaram a afetar a parte mental. Quando alguém que, a rigor, pilota o mesmo carro que você começa a te superar corrida após corrida, é muito difícil manter o foco e a positividade. Quando os seus tempos de volta começam a ficar mais altos e os resultados de corrida começam a piorar, é preciso ter muita capacidade de superação. Vamos tentar um final de temporada forte. Bom, pessoal, pouquíssimas palavras do nosso engenheiro Jeff, mas enfim, é o que dá, é apenas a última etapa do campeonato, então não tem muita pressão, a gente está caindo aqui de colo nesse assento do RB21, graças a uma oportunidade do destino, né, que ditou que o Verstappen tomaria os 12 pontos, né, para que o Matheus pudesse substituí-lo no dia de hoje. É ignorar a pressão, porque a pressão é grande. Imagina o Helmut Marko já botando a pressão para cima do Matheus para conseguir um bom resultado e se pá a vitória, que eu não sei, não tenho certeza, não boto esperança em ninguém também, porque é apenas a primeira corrida de Matheus na história da Fórmula 1. Então, vambora, vamos otimizar o máximo possível que der do Grande Prêmio que só tá começando. Vambora! Bom, pessoal, agora é a vez da Fórmula 1. As luzes vermelhas vão se apagar. Vai começar o GP de Abu Dhabi. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP dos Emirados Árabes. Matheus larga meio mal. Já perde ali algumas posições para Hamilton, para Piastri. 2 pilotos muito importantes, já muito talentosos, 2 veteranos da Fórmula 1, especialmente Lewis Hamilton, o heptacampeão do mundo. Será que o Matheus vai se intimidar nessa briga? Terá? Vamos ver. Vem o Matheus, se aproxima do Hamilton, vem pegando o vácuo da Ferrari do Hamilton, coloca por dentro, vem Matheus Brasil, pra cima de Lewis Hamilton, recusa-te para o RS, e Matheus Brasil, vem pra tentar concretizar a manobra, já na chicane, Matheus Brasil, toma a segunda posição do GP de Aziz Land.
E agora só falta Oscar Piastri. Matheus, que havia perdido a posição pro Oscar Piastri, que é piloto jovem, mas como eu disse, é veterano. Já tem aí mais de ano na Fórmula 1. Isso faz total diferença. Contra 0 ano de Fórmula 1 de Matheus Brasil, apenas com testes em off, treinos livres, muito bem feitos, inclusive. Um quali perfeito de Matheus Brasil mais cedo. E agora o Matheus vai tentando se aproximar do Oscar Piastri, que tem um carro muito melhor também, é o carro da McLaren. Para o novato Matheus Brasil, a pressão é gigantesca. E o Oscar Piastri que faz a volta mais rápida, 1:36. Vem agora a direção de prova para liberar o uso da asa móvel. Isso vai facilitar as coisas para o novato Matheus Brasil, né? Basta ele ficar 1 segundo do Oscar Piastri, que isso já se torna realidade. Mas por enquanto o Matheus está longe do Piastri ainda. Vamos lá. Vem Matheus se aproximando, vai tentando pegar o vácuo de longe, vai tentando otimizar tudo que ele pode. Já mira ali no RS, Matheus Brasil, vai começar o jogo de uso de RS, que é um ponto muito importante para uma corrida de Fórmula 1. E o Matheus não estava acostumado com isso, né? A Fórmula 2, aliás, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, nada disso tem RS. Não tinha DRS, né, na época da Fórmula 4, imagine agora, né? Se bem que o Matheus já está mais esperto com questão de DRS, mas essa questão do híbrido, né? Que é o fator MGU-H, MGU-K, RS, tudo isso o Matheus ainda não estava acostumado e agora está pegando a manha disso aos poucos. Vai chegando no Piastri, Matheus Brasil. Precisa de um ritmo mais forte ali no miolo. Também tem a questão do ar sujo, né? Que vem caso o Matheus se aproxime muito do Piastri, já começa a pegar sujo. Matheus, 1:28.3. Volta mais rápida do piloto brasileiro, do novato. Mais um pontinho aí de presente para a Red Bull. Quem agradece é Helmut Marko, quem agradece é Christian Horner. É Red Bull porque a Red Bull está na 4ª posição mundial nesse momento. Então tudo conta. Tem a estratégia também, uma corrida de 15 voltas, pelo visto vai ter parada. Então tudo isso é muito importante, todos estão com pneu médio, o Matheus está isolado, né? O Hamilton já ficou para trás e o Piastri parece ter um ritmo forte demais para o piloto brasileiro alcançar. Olha aí como ele se estraga no miolo. Foi embora o Oscar Piastri, nesse miolo. E economizar RS tá tenso também. Tá tenso. Matheus Brasil nesse momento sofre toda a pressão do mundo. E a gente vê um desenrolar muito parecido com o da Fórmula 2, né? Em que o Matheus fez a pole position, largou mal, né? E acabou perdendo a primeira posição pro Paul Arrow. E agora é a mesma coisa. Matheus vai, larga mal e perde a posição pro Piastri e pro Hamilton. Foi até mais. Só que o Matheus alcançou o Hamilton, que estava com um carro bem inferior, né? Numa situação mais inferior também. Com isso, o Matheus foi lá e passou o Hamilton. Agora, para alcançar o Piastri, vai ser muito mais difícil. Já comenta o que você está achando do GP de Abu Dhabi 2025. Desfecho dessa temporada aqui da Fórmula 1 com Matheus Brasil, debutante, novato, sensação da Fórmula 1 nesse exato momento. Não era nem para estar aí, né? Era para estar o Max Emílio Verstappen. Olha aí. Segura o carro, Matheus. Segura o carro. Vai se afastando, Oscar Piastri. Matheus vai se afastando do Hamilton, que parece estar lutando ali, batalhando com o Lando Norris. Opa, bandeira amarela localizada. Bandeira verde, alguém abandonou? Se alguém abandonou, eu não vi, hein? Alguém parando ali atrás. E Oscar Piastri continua aumentando. Lando Norris fora! Lando Norris fora da prova. Agora só tem uma McLaren de Oscar Piastri. Parece que a pressão vai se aumentando. O Matheus ali deu uma reduzida no ritmo para economizar o RS a pedido da equipe. Resolveu atender o pedido da equipe Matheus Brasil. Deixou de lado a busca pelo Piastri. Vai deixar para o segundo stint para que seja mais forte.
Vamos ver, a gente espera que o Matheus saiba o que esteja fazendo e que consiga a busca. E agora a janela tá aberta para a parada nos boxes. Vamos ver o que o Matheus consegue fazer agora. Segura. Matheus perdendo aderência. Perdendo aderência nas curvas do Matheus Brasil. E a situação vai ficando complexa. A situação vai ficando difícil. A cada volta, olha aí. A distração. Distração, tá certo? Distração é de se distrair, né? Mas enfim, não foi o que eu quis dizer. Eu quis dizer distração de não termos tração. Exatamente de não termos tração. Ausência de tração. Como que o carro agora parece estar andando sobre sabão. Isso é uma coisa evidente. Matheus continua com a sua volta mais rápida, o que é impressionante. O Oscar Piastri, no ritmo que tá, não ter conseguido fazer uma outra melhor volta. E vai entrar agora nos boxes, Matheus Brasil. Vai entrar agora. Momento de tensão. Momento de tensão. A primeira entrada nos boxes da Cosmo Games, hein? Primeira histórica. Vamos lá, vamos ver. Primeira daqui dessa série, né? Vamos lá, vamos ver. Vem Matheus Brasil para os boxes. Vai entrando nos boxes. Matheus Brasil quase bate ali. Vambora, vamos ver. Olha aí. Entrou bem. Vamos ver. Olha aí, Oscar Piastri. Belíssima entrada nos boxes de Matheus Brasil. Vambora. Boa, Matheus Brasil sai bem. Foi a parada de 2.3. Uma ótima parada. E agora vem Matheus Brasil. Vem Matheus Brasil. Saindo. Voltando para a pista. Todo cuidado é pouco. Cuidado com o carro. Estamos já voltando para a pista com pneus novos. Pneus frios. Todo cuidado com o carro é pouco. Matheus já chega na 11ª posição. Tem Gabriel Bortoleto ali. Opa, Matheus bateu ali no conezinho. Herdando o carro. Literalmente é o mesmo carro do Max. Não tem jeito. Vem Matheus Brasil após a saída dos boxes. Que legal. Primeira parada dos boxes de Matheus Brasil. Tá aí pra vocês. E agora a gente vem chegando no Gabriel Bortoleto. Será que vai ter briga dos brasileiros? Será? Vamos torcer para que tenha alguma emoção. Não sei se vai ter briga. Em tese agora é pro Bortoleto parar. Vamos ver. Tem que ter um ritmo absurdo, Matheus Brasil, no exato momento. Um ritmo absurdo. Para alcançar os demais pilotos, para alcançar o Piastri, que vai ser uma tarefa muito difícil. Vem Matheus chegando no Bortoleto, já vem pegando seu ar sujo. Olha aí, é Gabriel Bortoleto nos boxes com todo o restante do grid. Lá na frente a gente tem aquele piloto que a gente conhece, Oscar Piastri. E a gente tem outra parte do grid também, já chegando perto, chegando junto. Oscar Piastri já bota 4.2. ERS está com pouca energia. Só lembrando que você pode tentar outros modos do ERS no PMF, ou tirar o pé do acelerador e frear com mais cuidado para ajudar na recarga. O engenheiro falando ali com o Matheus Brasil que dá para economizar mais RS. A questão é que tem uma defasagem nesse carro, que é justamente o RS. Tá impossível de ter um mínimo de energia positiva aqui. A gente não consegue o uso eficiente do RS. E é um problema que o Matheus já reporta para a equipe. Ou seja, Lewis Hamilton com pneus duros. E agora todo mundo vai colocar pneu duro, não tem ninguém que esteja com outra gama. E vem o Matheus tentando chegar no Piastri. Um pista livre agora. Sem ar sujo. Com a vantagem certa. Vem Matheus Brasil. Parece que vai reduzindo aos poucos a diferença. Será que vai ter briga? Matheus faz o melhor terceiro setor.
companheiro de equipe é de 0,0 segundos. Perfeito, engenheiro. Falou ali pro Matheus a real. Qual é a distância entre Matheus e Yuki Tsunoda? Matheus vem reduzindo a diferença. Vai a 2,5. Faltam 5 voltas para o final. Será que ele se coloca nessa pressão? Será que ele se coloca nesse luxo, nessa honra? Vamos ver. Matheus tá saindo melhor dali. Tá conseguindo mais vantagem. A questão é o RS. O RS não ajuda. É pouquíssima a bateria que tem. Se ele não conseguir alcançar o Piastri, vai ser por conta do RS, com certeza. Vem se aproximando do Oscar Pistache. Olha ali, colado no muro, Matheus Brasil. Colado no muro, acelerando muito cedo. Vem o piloto brasileiro, se aproximando do Piastri, é o terceiro melhor setor de novo. Ele tá indo muito bem no terceiro setor, tá alcançando o Piastri pelo terceiro setor. Talvez dê, hein? Talvez dê pro Matheus alcançar o Piastri na sua corrida de estreia na Fórmula 1. Uma corrida impecável de Matheus Brasil até o momento. Ele é um piloto novato, um piloto inexperiente, ele tem muita coisa para passar. Ok, colega. Piastri está à sua frente. Dentro e fora da pista. A missão que a Red Bull dá é covarde, colocar o Matheus para ultrapassar o Piastri. Vem o Matheus, vai tentando caçar o mínimo de vácuo possível que tem. Ele ignora as voltas que tem pela frente, ele ignora todos os fatores. Todos pelo Piastri. Todos para alcançar o piloto australiano, que é conhecido como o Kimi Raikkonen novo, da nova geração. É um piloto difícil. E o Piastri vai colocando muita pressão no Matheus. É muita pressão para um piloto tão jovem. Olha aí, Matheus errando. Olha ali, Matheus errando. Será que vai ser o suficiente? Que o DRS... Aliás, o RS é muito pouco. Matheus vai ter que achar uma diferença, eu não sei aonde. E o Oscar vai aumentando a diferença novamente. E o pouco de RS que tem não dá para usar. É impressionante. Matheus já vai se afastando novamente de Oscar Piastri. Já vai virando um sonho. O que importa é que o Matheus tentou. Tentou bem. Tentou muito bem, Matheus Brasil. O piloto que estava hoje, mais cedo, pilotando na Fórmula 2, mal imaginava que estaria aqui substituindo o tetracampeão mundial, Maximilian Verstappen. Ele está aqui hoje. Isso é o que importa, correndo pela Red Bull. Equipe que seu pai queria muito que ele corresse. Tá aí. Matheus correndo por ela. A tensão é muito grande. Porque tem hora que ele se aproxima e quando ele se aproxima ele se afasta. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. O engenheiro não deixa de comentar a diferença entre o Matheus e o carro de trás, que é o Lewis Hamilton. Mas no momento o Lewis não importa para o Matheus.
Olha aí, Matheus se atrapalhando, se atrapalhou. Foi embora. Oscar Piastri foi embora. A pressão bateu na porta. A pressão do novato contra o novato. Novato que não é novato, né? Piastri não é novato. Ele tá em busca do título da Fórmula 1, já tá há mais tempo na Fórmula 1, mas ele não deixa de ser um novato. Porque os dois pilotos são muito novos. Mas o Matheus, ele tem 17 anos. Ele não completou os 18 ainda. Essa é a diferença que poucos sabem. Que pena, não foi bem o que a gente queria. Mas nada de preocupação. É hora de manter o foco, porque ainda tem muito chão pela frente. Nesse momento, depois de alguns erros bobos de principiante, primeira corrida de Matheus Brasil na Fórmula 1, já duelando por vitória. Isso é um absurdo. Matheus não vai conseguindo chegar no Piastri. Ele tem ainda uma mínima chance, mas é muito mínima. E é uma pista bem difícil para os pilotos também. Então é difícil para um novato fazer o que o Matheus está fazendo. É muito difícil. É um desgaste absurdo, é um desgaste total. Para todos os pilotos e para Matheus ainda mais. Ele vem, ele tentou. Comente seu valeu, porque chegamos a ter o ar de quero mais. Chegamos a ter aquele ar de vai dar. De vai dar para ele conquistar a primeira posição. Não deu. No entanto, ainda tem a chance de erro do Piastri, ainda tem chance de abandono do Piastri, que é muito pequena. A gente sabe que a vida é a vida. Mas, no geral, vamos colocar aqui na balança. Matheus teve um dia muito cheio. Dia de Fórmula 2, onde a preocupação dele era outra, era conquistar um campeonato mundial da Fórmula 2. E agora que a preocupação dele, algumas horas depois, já é conquistar a vitória na Fórmula 1 no lugar de Max Verstappen. A gente está falando de uma pressão gigantesca, de um sonho conquistado. Pode vir, Matheus, vem para conseguir o seu primeiro pódio na Fórmula 1, seu segundo lugar na Fórmula 1, primeiro pódio contra Oscar Piastri. Vem, Matheus, já diminui o ritmo, já desiste do Piastri. Ou não. Ele ainda tá com ritmo, a gente consegue ver pela pilotagem dele que ele tá tentando o máximo. Mas não necessariamente vai conseguir. O Matheus tá tentando ali pilotar o máximo que dá, no limite até o fim. E isso é uma característica muito interessante. Mas a gente teve problema nessa corrida. Problema de bateria, problema de largada. Foi a primeira corrida de Matheus Brasil, literalmente, na Fórmula 1. E que corrida! Que corrida pra honrar! Pra honrar todos os seus familiares, todos os seus apoiadores, amigos que o ajudaram a chegar até aqui. Ao seu pai, que queria muito estar vendo um pouco de tudo isso. Vem Oscar Piastri para vencer o GP de Abu Dhabi e Matheus do Brasil para chegar na segunda posição, que é uma vitória para ele. É uma vitória para o menino de 17 anos, o carioca, que vem. It has been an absolute privilege watching you drive this car that's been built by a team of brilliant people. Olha a mensagem do Christian Horner para Matheus Brasil. É uma vitória, basicamente. Piloto de Alexander Albon, mas devia ser o Matheus Brasil. Olha aí, Christian Horner foi falar com o Matheus Brasil pelo rádio, invadiu ali o rádio para falar com o Matheus. E que corrida do estreante! Que corrida! Olha aí, Oscar Piastri que vem para vencer, Lewis Hamilton em terceiro, Matheus ali em segundo, no meio de tantas lendas da Fórmula 1. É o seu primeiro contato com o carro de corrida veloz como o carro da Red Bull. E que contato! Que loucura que foi essa tarde! Vem Oscar Piastri, vem ele, todo pimposo para vencer, para levantar o troféu de primeiro lugar. Olha ali o Matheus Brasil, que estava agora há pouco na Fórmula 2, com Lewis Hamilton, primeiro pódio de honra. No primeiro pódio da Fórmula 1, Matheus já estreia com o primeiro pódio.
e com Lewis Hamilton no pódio. É um absurdo, senhoras e senhores. Matheus Brasil, tá aí ele. Olha o estouro do champanhe, do Mochandon pra eles. Que noite mágica pra Matheus Brasil. Eles comemoram muito. Tá aí, pode comemorar, brasileiro. Hora de se despedir da temporada. Eu sei que é um momento triste e que não vai ser fácil ficar sem a Fórmula 1 e a minha voz também, lógico. Mas aguentem firme. Quando vocês se derem conta, a gente vai ter voltado. Até o ano que vem. Bom, pessoal, GP de Abu Dhabi, primeira corrida na história de Matheus Brasil na Fórmula 1. Infelizmente, não conseguiu a primeira posição, largou mal o Matheus Brasil, isso é fato. Teve uma largada conturbada, mas partiu para cima do Lewis Hamilton. Teve uma corrida corajosa, apesar de debutante, apesar de estreante, né? É a primeira corrida dele, o cara já estava lutando contra o Oscar Piastri, que cá entre nós já tem muita experiência, é um piloto diferenciado também, então é aquele negócio, é meio que incomparável, né? Mas o Matheus conseguiu extrair a volta mais rápida de 1:28.3 e levou 18 pontos. Primeira pontuação na carreira da Fórmula 1 são esses 18 pontinhos. E na classificação no Mundial, o Matheus fica na 12ª posição, para cima de um montão de pilotos aí. É a sua posição, primeira posição da Fórmula 1, primeiro Mundial fechado, é Matheus na 12ª, 12. E tá aí, no Mundial de Construtores, a Red Bull consegue salvar a 4ª posição com 113 pontos e Matheus ajudou nisso, com certeza. Tá aí, Matheus do Brasil é o primeiro colocado com tudo. E bom, pessoal, voltamos aqui pro nosso modo carreira logo depois, então, da Fórmula 2. A notícia sai agora. Matheus Brasil fecha um contrato com a Visa Cash App Racing Bulls, né? Pessoal, a notícia que tanto a galera aguardava, Matheus está oficialmente na Fórmula 1 para o calendário completo. Vai ser um brasileiro aí que vai completar mais também uma temporada completa junto com o Bortoleto, que está aí no grid. 2 brasileiros estão aí no grid. Infelizmente Fittipaldi não está aí, mas tá aí. Então Matheus Brasil com a sua avaliação geral de 71, que agora sobe mais com certeza depois dessa corrida fantástica em Abu Dhabi como debutante, como estreante, substituindo um nome muito poderoso que é o nome Max Verstappen. E bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, deixando esse gostinho de quero mais para todos vocês com o macacão lindíssimo da Racing Bull. Já comentem se caiu bem o macacão no Matheus Brasil do jogo. Até a próxima, pessoal. A gente se vê no GP do Barão nessa semana ainda, nessa sexta. Vambora, pessoal. Valeu, Winner Cosmo!